Olá, meus irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O meu nome é Joyce, eu faço parte da UMP, da Igreja Presbiteriana de Souza, e é com imensa alegria que nós realizamos hoje o Sinal Verde. O Sinal Verde é um evento evangelístico que acontece na nossa igreja local há 15 anos consecutivos. Então, nós estamos realizando a 15ª edição do Sinal Verde. E este ano com um tema que será abordado fé mais que um mero acreditar, baseado em Hebreus 11:1. Então, nós iniciamos mais um sinal verde para a glória de Deus, e glória seja dada a Ele por vidas que foram alcançadas durante todos esses anos, porque sempre tem sido realizado com o intuito de glorificar Ele, aquele que é digno de toda honra e toda glória. E este ano não será diferente. Apesar de nós não podermos realizar o evento presencialmente devido às circunstâncias em que nós nos encontramos vivendo, né? Mas Ele nos dá a graça de meios de redes sociais, de meios que nós podemos alcançar mais pessoas, e desta vez não presencialmente, mas como corpo de Cristo, né? Glorificando a Ele por mais um sinal verde. Então, meus irmãos, neste momento eu gostaria de convidar os irmãos a fazerem uma oração de gratidão ao Senhor pelos grandes feitos dele e também de tudo que irá acontecer durante este culto, aos louvores, à pregação. Então, eu quero convidar os irmãos a baixarem as suas cabeças para orarem ao Senhor. Oremos. Deus Pai, Deus Santo, Deus de graça e misericórdia, louvado seja o Teu nome, Senhor, porque Tu és bom. Obrigada, Senhor, pela Tua graça. Obrigada porque o Senhor tem nos sustentado, ó Pai, mesmo em dias difíceis, em circunstâncias não muito favoráveis para nós, mas nós Te glorificamos, Senhor, porque o Senhor tem nos mantido firmes até aqui. Obrigada, Pai, porque o Senhor não falha. Obrigada porque a Tua mão poderosa tem estado sobre nossas vidas e tem cuidado de cada um de nós, das nossas famílias. Senhor, nós Te louvamos, Senhor, pelo sinal verde. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos permitiu realizar até aqui, Senhor, já 15 vezes consecutiva. E tudo que tem acontecido até aqui, Senhor, tem sido de inteiro para a glória do Teu nome, ó Pai. E que seja assim até enquanto o Senhor permitir que aconteça, Senhor. E neste momento nós colocamos diante de Ti o sinal verde que dá início nesta noite. Nós Te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração através da palavra que será ministrada, através dos louvores, Senhor, e que tudo, Pai, seja para honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Nós Te louvamos, ó Deus, pela vida de cada jovem que se encontra aqui. Nós Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado poderosamente de nossas vidas. Em nome de Jesus que nós Te oramos. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de fazer uma breve meditação com vocês, e se encontra lá em Hebreus 12, de 1 a 3. Hebreus 12, capítulo 12, versículo de 1 a 3, que diz assim: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus,
o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Amém? Então, meus irmãos, esse texto, ele retrata Cristo como autor, consumador e aperfeiçoador da fé, da nossa fé, e que por causa da alegria que ele estava proposta, ele suportou a cruz. Ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. E por esse sacrifício de Cristo na cruz, a fé, ela nos foi dada. E ela nos foi dada por méritos exclusivamente de Cristo. Então, por causa de Cristo, essa fé nos foi dada e por fé nós somos salvos e temos livre acesso ao Pai, assim como diz lá em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, glória seja dada a Deus por isso e por essa fé que Ele coloca em nós através do seu, por intermédio do seu Filho amado, né, Jesus Cristo. E, meus irmãos, como eu falei, é uma enorme alegria de estarmos hoje iniciando mais um Sinal Verde. Então, que vocês aproveitem bem, que o Senhor fale profundamente ao coração de cada um de nós, através da sua palavra, através dos louvores. Então, que tudo seja para a glória dele. E vamos agora ficar com um momento de adoração ao Senhor com louvores. Amém? Cremos no Pai nosso Senhor, cremos em Cristo nosso Redentor, cremos no Espírito Santo nosso Consolador. Nos reunimos em comunhão, no partilhar no vinho e pão. Tua palavra nos aponta a direção. Em continuação tornaremos teu nome conhecido e desejado entre as nações. O justo em carne se fez nosso
Queridos jovens, louvado seja o nome do Senhor pela bênção que tem sido no decorrer dos anos o Sinal Verde. Tem sido maravilhoso e tem trazido muitas bênçãos, tanto para a igreja como para a juventude. Eu louvo a Deus pela iniciativa deste ano, que foi, na verdade, uma criatividade maravilhosa, fazendo um sinal verde online e também com surpresas maravilhosas. Eu quero dar as boas-vindas a todos aqueles que irão participar efetivamente deste sinal verde. O reverendo Cleiton Ricardo, que é da Igreja Presbiteriana de Jaguaribe, meu abraço, seja bem-vindo, querido, que Deus possa usar você grandemente na transmissão da palavra. Meu abraço também ao Marco Teles, que é escritor, cantor e compositor, que participará desse conclave na verdade, na presença do Senhor e trazendo uma palavra cantada de louvor a Deus ao coração desta juventude. Louvamos também pela presença do querido irmão Tiago Wesley, que é da IPB do Bairro dos Estados, e damos as boas-vindas e nossa oração é que Deus use a vida do Tiago e ele seja realmente uma bênção nas mãos do Senhor. Também o reverendo Murilo, que estará trabalhando também com jovens, tirando dúvidas a respeito da fé. Então, e a toda a juventude, a igreja que participará desta bênção que tem sido o Sinal Verde. Então, as minhas boas-vindas, a minha alegria, porque mesmo nesta pandemia, a nossa juventude tem se despertado para fazer um evento tão abençoado, que leva a palavra de Deus aos corações dos jovens e adolescentes, mas também de toda a igreja que vai estar assistindo, está presenciando, participando deste sinal verde. Então que o Senhor abençoe a nossa juventude, que o Senhor abençoe a diretoria da mocidade, todos aqueles que, direto ou indiretamente, estão efetivamente trabalhando para trazer ao ar o Sinal Verde com um novo formato, mas tudo para a glória e honra do Senhor, e certamente Deus vai falar profundamente aos nossos corações. Então sejam bem-vindos ao Sinal Verde 2020. Que Deus os abençoe nesta adoração e louvor e exaltação e proclamação da palavra de Deus aos corações. Então, queridos, estou feliz que o Sinal Verde continue sendo uma bênção na vida de todos aqueles que vão estar ligados nos canais da igreja, ligados, participando deste Sinal Verde 2020. Meus irmãos, nesse momento agora nós vamos fazer uma oração. Convido cada um de vocês para orar junto comigo. Vamos fazer uma oração de agradecimento ao nosso Deus por tudo que Ele já falou ao nosso coração até aqui, porque Ele ainda irá falar ao nosso coração através dos louvores, através da palavra. E eu peço aos irmãos que abaixem suas cabeças, fechem seus olhos e vamos orar junto comigo. Senhor, nosso Deus e Pai, grande é o Teu nome, Senhor. Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus majestoso, poderoso, Senhor, rico em graça, rico em misericórdia, Senhor, que todos os dias derrama da Tua graça e do Teu amor sobre nós, e nós somos infinitamente gratos por isso, meu Pai. Obrigada, Senhor, especialmente porque até aqui o Senhor já falou ao nosso coração. Obrigada, Senhor, por cada irmão, Senhor, que está presente nessa live, ouvindo a Tua palavra, cultuando ao Teu nome, Senhor, te louvando como o Senhor merece, Deus. Nós te agradecemos por esse momento, Senhor, que é ímpar, meu Pai. Obrigada porque o Senhor reservou este dia, Deus,
o dia que o Senhor quis para estarmos aqui juntos, adorando e glorificando o nome do Senhor, Pai. Muito obrigada, Senhor. Quero te agradecer, Deus, por cada pessoa envolvida nesse evento, Deus, pela diretoria da UMP, da Igreja Presbiteriana de Souza, Senhor, também pelo pastor Jeremias, Deus, por todos os jovens que se envolveram, por todas as pessoas que oraram, Senhor. Muito obrigada, Deus, porque é mover Teu, Senhor. Sabemos que nada fazemos por nossa vontade, Deus. Tudo é agir do Senhor, Deus, em nossas vidas. E nós te agradecemos por isso, Pai. E te pedimos, Senhor, que ainda o Senhor fale no nosso coração, que o Senhor comova, Deus, o nosso coração, a nossa mente, para viver para a Tua glória, Senhor. Nos ajuda, Deus, a sermos jovens mais fiéis a Ti, a sermos filhos mais obedientes, meu Pai. Cuida do nosso coração e da nossa mente, Deus. Muito obrigada, Deus, por tudo. Obrigada por ouvir a nossa oração. Nós te louvamos assim e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, agora nós vamos passar para um momento de louvor com nosso irmão Marco Teles. Então, vamos ouvir essas canções maravilhosas que falam ao nosso coração. Olá, queridos irmãos da Igreja Presbiteriana de Souza, na Paraíba. Eu estou muito feliz em participar aqui desse evento online de vocês e gostaria de... Meu nome é Marco Teles, para quem não me conhece. Eu sou daqui da Paraíba também, sou de João Pessoa. Faço parte do Coletivo Candeeiro, que é um selo que representa artistas cristãos comprometidos com a sã doutrina e com a boa arte, todos eles nordestinos. E recentemente eu lancei um disco chamado Doxologia Primitiva. Todas as canções do disco são metrificações, né? Eu musiquei os textos do Novo Testamento que são identificados pelos estudiosos como sendo fragmentos de canções da Igreja Primitiva. E é por isso que se chama Doxologia Primitiva, porque são explosões de louvor da Igreja Primitiva e que a gente está trazendo para cá, para o nosso tempo e musicando de forma contemporânea. Eu vou cantar 2 canções desse disco e convido você a conhecer o disco inteiro, está em todas as plataformas digitais. Também convido você a conhecer os meus amigos do Coletivo Candeeiro. E é isso aí. A primeira canção se chama Magnificar e ela no disco foi uma participação minha, uma música minha que teve participação da Ana Roque, da banda Palanquim. A música que Maria cantou com a sua prima Isabel quando estava grávida de Jesus, nosso Senhor. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Atentou para o pó soprado ao vento que eu sou, grandes coisas fez em meu favor. E agora todas as nações verão o meu Senhor, a alegria acharão em mim. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Derrubou governos, tronos e exaltou o humilde que por ele esperou. Eu carrego por um povo salvador dentro de mim e eternamente estarei em ti. A minha alma engrandece ao Senhor
Salvador, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E santo é o teu nome. Todos que o temem, tem misericórdia para se valer. Santo é o teu nome. Todos que o temem, tem misericórdia para se valer. Santo é o teu nome. Todos que o temem, tem misericórdia para se valer. Santo é o teu nome. Todos que o temem, tem misericórdia para se valer. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Essa foi Magnificar, a música que Maria cantou. E a gente colocou Maria para cantar de uma forma bem enérgica, né? Porque é assim que eu vejo que foi a mãe do nosso Senhor Jesus. Muito corajosa, muito enérgica. A segunda canção se chama Filipenses, o Avesso. Tem sido uma das mais comentadas do disco. E a ideia é pegar o texto de Filipenses ali, capítulo 2, 5 a 11, que é uma canção da igreja primitiva, reconhecida como um cântico da igreja primitiva, e eu procurei trazer o avesso dessa canção. Nós somos o avesso daquilo que Filipenses nos propõe. Que Deus nos dê graça. Ó Senhor, dobra o meu coração, o que sinto em mim maltrate é bom. Senhor, dobra o meu coração, o que sinto em mim maltrate é bom. Mesmo eu sendo pecador, todo dia me convenço, eu não sou tão ruim assim, eu mereço bem pra mim. Lá no fundo eu entendo que minha culpa tem sentido, mesmo assim eu me glorio e me encho da justiça que me engana. E maltrata. Só me engana. É trapassa. Eu sou pecador. Eu me exalto, me consolo, pinto um quadro com meu rosto, eu levanto meu bom nome no fim, que é grande, eu assumo um lugar alto, usurpando esse trono que nem meu.
Senhor, troca o meu coração, ponha-me em meu lugar. De joelhos a cantar, com os santos tua glória, elevando o teu bom nome ao mais alto dos altares, com os povos confessando que Jesus é o Senhor e não há outro que mereça nesse trono se assentar. De joelhos a cantar, com os santos tua glória, elevando teu bom nome ao mais alto dos altares, com os povos confessando que Jesus é o Senhor e não há outro que mereça nesse trono se assentar. Amém. Que o Senhor abençoe o resto do evento de vocês, da programação, e que a gente tenha oportunidades, depois de toda essa pandemia, toda essa situação, de nos encontrarmos para cantarmos juntos ao nome do nosso Senhor Jesus, que está sentado no trono. Um abraço. Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Para mim é uma alegria e um prazer estar participando com vocês desse encontro aqui da UMP, da Igreja Presbiteriana de Souza. Que alegria, irmãos! É uma vontade muito grande, um desejo no meu coração de poder participar de algum evento com vocês aí no sertão. Infelizmente não foi possível ainda, mas eu estou participando deste evento agora virtualmente e isso é uma alegria para o meu coração também. Obviamente eu vou sentir falta daquele aconchego, daquele abraço, daquela recepção aí que nós sempre recebemos quando vamos até o sertão. Minha oração é que Deus possa usar esse momento de reflexão da palavra dele para falar ao seu coração e para fortalecer a sua fé. Então, que Deus nos ajude nesse momento. Vamos então ao texto bíblico. Nós vamos estar refletindo na carta aos Hebreus, capítulo número 11, versos de números 1 a 6 da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia. Hebreus, capítulo 11, versos de números 1 a 6. Todos encontraram aí? Mais um tempinho? Ok? Então vamos lá. Hebreus, capítulo número 11, versos de números 1 a 6. Acompanhe com fé a leitura da palavra do Senhor. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar ao Senhor e pedir sua graça neste momento para compreendermos a sua santa palavra. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra, diante deste momento, mesmo que virtual aqui,
mas entendemos que o Senhor usa isto para falar aos nossos corações. Rogamos que a Tua graça e que o Teu Espírito Santo venha impactar as nossas vidas por meio da Tua palavra nesta noite. Fala conosco, Senhor. Nos ensina e nos instrui. Faz aquilo que nós não podemos fazer, Senhor. Assim te oramos, em nome de Jesus. Amém. O tema que foi me dado aqui para trazer uma reflexão para vocês nesse encontro é fé, mais que um mero acreditar. Neste tema já se pressupõe uma definição de fé, que é acreditar. Talvez esta seja a definição mais vista, mais popular. Ter fé é acreditar em alguma coisa. E, obviamente, tratar deste tema é tentar compreender, à luz das Escrituras, uma definição mais completa, ou uma definição melhor, ou uma definição mais correta do que é fé. Nos nossos dias em que vivemos, principalmente os dias de coronavírus, é comum, quando você está doente, alguém olhar e dizer, tenha fé que vai dar certo. A expressão tenha fé, ela tem uma conotação um pouco diferente do que a Escritura diz neste momento, né, nesta ocasião, quando alguém diz, tenha fé que vai dar certo. Alguns, por exemplo, podem falar isso com a ideia de pensamento positivo. Ter fé, pensamento positivo que vai dar certo. Ou ainda, energias positivas. Ter fé é acumular em si energias positivas. Existe um hino, ou um cântico, né, uma música, como você quiser chamar, de uma cantora chamada Jamile, em que ela faz uma referência à fé. Talvez é conhecida de vocês esse cântico. E eu destaquei aqui pelo menos um trecho dela, 2 trechos, na verdade, um trecho e o coro, onde ela fala um pouco sobre o que é fé para ela. Nesse trecho da música, nós temos uma conotação do que é fé. E, de fato, nos parece que, como a música traz aqui, é como a maioria das pessoas pensa que é a fé. O primeiro trecho da música que eu separei diz assim, acredite. Olha, então a primeira palavra aqui já é a palavra que aparece no título, né? Que a gente deve ir muito além disso. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu se crer. Então, crer, acreditar, está ligado, né, a uma força que tem dentro de você e que esta força pode fazer você voar, né, até os céus. Então, basicamente, fé seria esse tipo de força que você tem dentro de você, pela música, obviamente. Uma outra coisa que essa música diz é, o coro, né? Campeão vencedor, Deus dá asas, faz teu voo. Campeão vencedor, essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Então, a fé, que é essa força interior que tem dentro de você, ela faz você voar e, mais ainda, faz você ser imbatível e sempre campeão e vencedor em todas as coisas. Essa é a conotação que essa música traz, obviamente, foi só apenas um trecho que eu trouxe aqui. Mas uma pergunta que salta aos nossos olhos é, o que de fato é fé? O que a Escritura diz que é a fé para nós? Por que nós devemos ser um homem de fé, uma mulher de fé? E esse texto que nós acabamos de ler, talvez seja o texto mais conhecido sobre fé, aquele texto que a gente memoriza e que a gente grava, vai tratar exatamente disso de fé. E mais ainda, vai tratar de fé dentro de um contexto de sofrimento, de um contexto de dor, de um contexto de dias difíceis de forma geral. O que nos leva, inclusive, de forma mais eficaz, né, e profunda, a aplicar nos nossos dias difíceis que vivemos, principalmente com relação ao isolamento, ao coronavírus, à pandemia e tudo mais. Então, venha comigo observar por que esse texto está falando de tempo, né? Essa definição de fé, essa denotação de fé aqui em Hebreus 11, vem tratar de tempos difíceis ou em tempos complicados de se viver. O autor dos Hebreus escreve esta carta para judeus que tinham se convertido ao cristianismo, mas que agora estavam sendo tentados a voltar ao judaísmo. Por isso que ele começa a carta falando que Jesus é superior. Ele vai dizer, por exemplo, no capítulo 1, que Jesus é superior aos anjos. No capítulo 2 e 3, Jesus é superior a Moisés. No capítulo 4, Jesus é superior à terra prometida. Ele é o pleno descanso, Jesus. Jesus é superior ao sacerdócio levítico, capítulos 5 a 7. Capítulo 8 a 10, ele é superior às ofertas de sacrifício, porque ele é o
o maior sacrifício, o sacrifício de uma vez por todas. E no finalzinho do capítulo 10, o autor aos Hebreus então apela para que eles se lembrem. Se você voltar aí uns versículos antes, o capítulo 10, verso de número 32, por exemplo, ele vai dizer: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados sustentastes grande luta e sofrimentos. Então, ele apela agora para aqueles judeus que, no dia em que eles foram iluminados pela fé, eles enfrentaram dias de sofrimento. Veja o verso 33, qual foi esse sofrimento. Eles foram expostos como espetáculos, tanto de opróbrio quanto de tribulação, ora tornados coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Ora, eles sofriam mesmo, né, aquele espetáculo, né, aquele vilipêndio, ora eles sofriam junto com aqueles outros, sentindo a mesma dor que eles. O verso 34, que talvez seja onde nós já podemos ver a fé sendo introduzida, né? O assunto da fé sendo introduzido, diz: porque não somente vós compadeceste dos encarcerados, os que foram presos, né? Como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Então, ele mostra aqui que eles aceitaram até o espólio dos seus bens, eles perderam seus bens para aceitar com o simples fato, né? Pelo simples fato de terem a certeza que tinham um patrimônio superior e durável, um bem maior do que esse que tem aqui na terra. Eles olhavam para a frente. E aí o autor aos Hebreus, a partir do verso 35, começa a fazer esse paralelo. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, fazer a vontade de Deus, perseverar, confiar, vocês vão alcançar a promessa. E aí ele vai citar Abacuque, né? Porque o justo viverá pela fé, e que aquele que vive pela fé, ele continua pela fé, ele não retrocede. E é assim que ele termina o capítulo, dizendo que nós, porém, não somos, o último verso, como os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. A fé, portanto, é o que nos faz permanecer, é o que nos conserva. É o que está claro aqui nesse verso anterior. Mas o que é essa fé que nos faz permanecer, nos faz perseverar na caminhada, que é o que o autor dos Hebreus coloca aqui como elemento principal para que aqueles judeus que haviam se convertido ao cristianismo não retrocedessem, não voltassem ao judaísmo, não saíssem, não caíssem da fé. Porque que a fé é o que fazia eles permanecerem na comunidade da fé. E aí, então, o autor dos Hebreus, mesmo nesse contexto, né, de momentos difíceis que ele está lembrando eles, né, e que eles demonstraram fé naqueles momentos difíceis, porque deixaram os seus bens, né, como espólio para os outros e entendiam que tinham um patrimônio superior e durável. Aquela fé tem que permanecer na vida deles. E é esta fé que ele vai começar a conceituar aqui em Hebreus 11:1. Então, no capítulo 1, ele basicamente define o que é fé e exemplifica o que é fé. Ele vai citar vários exemplos do Antigo Testamento, mostrando como essas pessoas demonstraram, né, externalizaram a sua fé e como eles são exemplos para nós hoje. E para nosso estudo hoje, nossa reflexão, né, o nosso objetivo é exatamente compreender um conceito de fé que vai além de um mero acreditar. E para isso eu vou pegar os versos de números 1 a 6, que nós acabamos de ler, e nós vamos ver aqui pelo menos 3 argumentos ou 3 atribuições que é dada à fé, que nos ajuda a conceituá-la, a entendermos o que é fé. Obviamente, este conceito que nós vamos ter aqui, ele não é exaustivo, mas já é um bom conceito para aplicarmos a nossa vida cristã do que é fé. E quais são as 3 atribuições que nós vamos observar aqui nesse texto? Os versos 1 e 2, nós vamos observar que a fé é a certeza. Fé é certeza. E a gente vai ver o que é essa certeza. Tá? É muito mais do que o que a palavrinha está dizendo aí. Já vou adiantando para vocês. Em segundo lugar, nós vamos ver versos 1 e 3, a parte B do verso 1 e o verso 3. Nós vamos ver que fé é convicção. E aí a gente vai poder também entender o que é essa convicção aqui. E em terceiro lugar, nós vamos ver que fé
é aquilo que agrada a Deus. Esse terceiro conceito, terceira atribuição de fé é uma atribuição externa. É possível, nós vamos ver durante aqui o estudo, que nós podemos dizer que uma pessoa é uma pessoa de fé ou não quando olhamos os seus atos externos. E isso, obviamente, vai ser percebido nessa terceira atribuição aqui. Então, vamos à primeira atribuição, que é a fé é certeza. O texto diz logo no início, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Essa é a primeira definição que a gente tem de fé aqui, primeira atribuição para a fé, ela é a certeza das coisas que se esperam. A palavra-chave aqui é certeza, na nossa tradução. A palavra grega que é utilizada aqui para certeza é a palavra hipostasis. Hipostasis é uma palavra bem difícil de ser traduzida. É uma daquelas palavras que é muito difícil de ser traduzida. Por quê, pastor? Porque ela tem muitas nuances de significado. Só para você ter ideia, a Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego, ela pega as palavras hebraicas e traduz para palavras gregas. Ela vai traduzir, 20 vezes vai aparecer nela a palavra hipostasis. E essas 20 vezes que aparece são traduções de 12 palavras hebraicas diferentes. Percebe? Então, uma mesma palavra grega traduz 12 palavras hebraicas diferentes. E olha que o alfabeto hebraico, né, a construção das palavras hebraicas é bem menor. Então, há uma nuance muito grande de significado sobre essa palavra hipostasis, a palavra que o autor inspirado utilizou aqui para definir fé. E isso nos chama atenção porque muitos comentaristas, um deles chamado Philip Hughes, acaba listando pelo menos 4 significados para hipostasis aqui nesse texto. 4 sentidos que nós podemos atribuir para hipostasis nesse texto. O primeiro sentido que ele elenca aqui é que hipostasis significa substância. Substância. Em Hebreus, aqui ainda algumas páginas aí atrás, no capítulo de número 1, logo no início, o verso de número 3 vai nos dizer, Hebreus 1:3 vai nos dizer, ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Está falando de Jesus aqui, e ele nos diz aqui que Jesus é o resplendor da glória de Deus, né, e a expressão exata do seu ser. A expressão exata do seu ser, essa porção é tradução da palavra hipostasis. É como se hipostasis aqui fosse a substância do ser de Deus. Cristo é exatamente a imagem do Deus invisível. Então nós não podemos ver Deus porque é invisível, mas nós podemos ver a hipostasis de Deus, ou seja, a expressão exata do seu ser, a substância do seu ser. Algo que é como se você estivesse contemplando aquilo ali pela fé, mas você vê Cristo. Cristo é a expressão exata do seu ser. Então, a palavra que utiliza lá, hipostasis, é a mesma que aparece aqui em Hebreus, né? O autor dos Hebreus usa a palavra nos 2 lugares, nos dando a ideia de que ele está tratando da mesma coisa. Então, a palavra substância. Hughes continua afirmando que, olhando para essa substância, que a fé lança mão daquilo que é prometido e então espera por isso, como algo real e sólido, apesar de invisível. É como se aquilo já se tornasse real para você. Por exemplo, quando você pensa no céu, aquilo já se torna real para você. O momento de culto, por exemplo, no domingo, né, em que você está junto com a comunidade da fé, diante de Deus e muitas vezes partindo o pão, né, na mesa do Senhor, aquilo deve ser algo pela fé muito real para nós. De fato que um dia nós estaremos com o Senhor numa mesa reunida daquela mesma forma. Então, é a substância, é como se aquilo que você espera ainda, que ainda vai vir, se tornasse real para você, se tornasse palpável. Abraão é exemplo muito claro disso, quando ele vai citar os exemplos da fé mais adiante. Por quê? Porque Abraão andou na terra da promessa, andou na terra de Canaã, e todos os momentos em que ele andou na terra de Canaã, a terra não era dele, mas ele já tinha em substância aquilo como sendo seu. E de fato Deus o concedeu depois à sua descendência, obviamente, em Josué, a terra de Canaã. Abraão ainda tem o seu nome mudado de Abrão para Abraão, né? Pai de muitas nações, quando nem mesmo seu filho havia nascido ainda, Isaac. Então, Abraão ele tinha isso, ele tornava a realidade por vir
já como algo real para a sua vida. É por isso que ele é considerado o pai da fé. E aí essa ideia de ter fé como uma substância daquilo que se espera ainda, está muito claro na vida de Abraão. A segunda palavra que é utilizada aqui por Hughes é a palavra fundamento. Quando nós olhamos para a etimologia da palavra hipostasis, né, hipo, debaixo, e tese, ou seja, debaixo da tese, o fundamento da tese de alguma coisa, nós temos aí que a fé ela é algo que é o ponto de partida, é a base para a gente erguer o edifício de nossas vidas. E, de fato, esse é um significado que faz sentido. Agostinho, por exemplo, ele compreendeu essa passagem dessa forma, como o ponto de partida daquilo que virá. É aqui onde nós temos o ponto de partida. É no culto a Deus, é na comunidade da fé, é expressando a nossa fé que a gente tem um ponto de partida daquilo que vai vir, daquilo que se espera. A segunda palavra que é traduzido por hipostasis é a palavra confiança e certeza, que é o que aparece em nossa versão ou na maioria das versões. E provavelmente é uma referência a Hebreus capítulo 3, né? Se você voltar aí algumas páginas, Hebreus capítulo 3, verso 14, onde nos diz: porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então aqui, hipostasis é traduzido por confiança, e é possível também que o autor dos Hebreus tenha isso em mente quando escreveu a palavra hipostasis aqui, como confiança daquilo que ainda ia vir, assim como aqui no capítulo 3, verso 14, confiança também é aquilo que eles tinham desde o princípio, né? Certeza de que Deus de fato concretizaria a promessa. A fé, então, é nossa atitude para com as circunstâncias. Quando tudo parece perdido, nós temos a confiança que, de fato, nós estaremos com Cristo um dia. No meio da dificuldade, nós temos essa confiança, essa certeza de que aquilo vai passar em um determinado momento, porque, de fato, nós estaremos com Cristo muito em breve. E a última palavra, que é traduzida por hipostasis, é a palavra garantia e segurança. Essa aqui talvez seja a menos traduzida, né? Mas a fé nesse sentido é a escritura, é o papel passado daquilo que você vai receber, é o penhor. Portanto, a fé que nós temos hoje nos garante que nós vamos receber do céu a graça do Senhor, nós vamos receber a recompensa no céu. Então, todas essas quatro, né, que nós citamos aqui, ela nos parece que fazem sentido. E eu acredito muito que o autor dos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, colocou esta palavra, que ele já utiliza com outros sentidos durante a epístola, né, a carta aos Hebreus, exatamente para que estes significados apontassem para a natureza da fé, o que de fato é a fé. Então, eu penso sim, como o Richard Phillips, de que a fé é a substância das coisas que se esperam, é o fundamento sobre o qual elas são trazidas à existência, é a atitude confiante com a qual aquelas coisas que Deus prometeu vai vir, e ela é a garantia que nos assegura que a posse certa do que vai vir ainda agora. Só para concluir essa parte, né, de ela como substância, como convicção, que enumera essas quatro coisas, John Piper nos chama a atenção para uma coisa bem interessante. Ele diz que a fé não é apenas aquilo que vai vir. A fé é a gente experimentar agora ou degustar aquilo que ainda virá. Ele diz, abre aspas, a fé não se sente apenas confiante de que isso acontecerá algum dia. A fé se apoderou espiritualmente, percebeu e provou que é real. Isso significa que a fé tem a substância ou a natureza do que se espera nela. O gozo da promessa pela fé é uma espécie de pagamento inicial, substancial da realidade que está por vir. Isso quer dizer que pela fé nós experimentamos, ainda agora nesse tempo, o gozo das coisas que ainda nós esperamos. O gozo que nós esperamos do céu, nós já experimentamos agora. E isso é algo bastante importante. Portanto, uma primeira aplicação para as nossas vidas, deste primeiro ponto aqui, né, a fé como convicção, é que a fé, por meio da fé, né, a fé é aquilo que torna palpável aquilo que ainda vai vir, que traz a substância, a expressão
daquilo que ainda vai vir. E, portanto, nos traz certeza, confiança, fundamenta a nossa existência e nos garante que um dia nós estaremos com o Senhor. A segunda coisa, a segunda atribuição que esse texto nos apresenta acerca da fé é que a fé é convicção. É o que diz aqui o nosso texto, no verso número 1 ainda, né, quando diz a convicção de fatos que se não veem. A palavra grega utilizada aqui para convicção, né, é a palavra elenkos. Enquanto a primeira é uma palavra que aparece muito e tem muitos significados, essa segunda palavra, ela na verdade só aparece uma única vez no Novo Testamento, que é aqui nesse texto. E aí você já tem a dificuldade de traduzi-la. Normalmente, quando ela aparece fora do Novo Testamento, ela significa evidência, ou prova de alguma coisa, ou demonstração de alguma coisa. É uma palavra que é colocada nesse sentido. É uma evidência ou uma prova a partir de uma investigação. Por exemplo, o método de argumentação da dialética de Sócrates é conhecido como o método elenkos. Utiliza essa palavra. Onde Sócrates ficava perguntando, né, de forma interminável aos seus alunos, aos seus discípulos, procurando evidências. Então, quando o discípulo falava uma coisa, ele perguntava. Quando falava outra coisa, ele perguntava, mas por que isso? Por que isso? Por que aquilo? Por que isso? Era um método socrático, né, também chamado de método elenkos. E Sócrates foi um filósofo antes de Cristo, né, que viveu antes de Cristo. Mas aqui, a evidência que a gente tem, né, que se procura, não sei se é a mesma evidência que Sócrates procurava naquela busca interminável, mas a evidência aqui são evidências, né, que não se veem. Né? É o que o texto diz. É a evidência de fatos que não se veem. E nos parece, né, que outro grego, também antes de Cristo, dessa vez não um filósofo, mas um geômetra, chamado Euclides, ele escreveu um livro chamado Os Elementos, né, um livro escrito também em grego. E ele prova ali os teoremas, né, das chamadas geometrias euclidianas. E para provar os teoremas, ele partia sempre de uma coisa que ele chama de koinai enoiai. Koinai enoiai, ou seja, conceito comum. Nos nossos dias nós chamamos isso de axiomas, ou seja, verdades que são sempre evidências e não são provadas. Então, para se construir um teorema ou a prova de um teorema, né, ou uma teoria toda, você sempre parte de verdades não provadas, né, que ele chamava essas verdades de conceito comum. Mas aquilo que é uma evidência, você utiliza aquilo como evidência, mas aquilo não foi provado, aquilo já é verdade. Você já parte daquilo. Nós chamamos também isso de postulados ou de axiomas. Na matemática, por exemplo, isso é utilizado com muita frequência. E todo o nosso entendimento da realidade, ele é finito. E talvez essa seja a razão porque Euclides foi atrás de axiomas, verdades que não precisam ser provadas. Porque se a gente começar a perguntar por quê, essa talvez seja um caminho infinito e a gente nunca vai ter resposta para tudo. Então chega um momento em que a resposta para aquilo vai ter que ser um fato, né, que não se vê, que não há como explicar, mas é um fato que é uma verdade, e isso só pode ser aceito por esta evidência, que é a evidência que define a fé. A fé é a evidência dos fatos que não se vê. É você tomar aquele fato que não se vê como verdade. É isso que é convicção, é uma evidência. E todos nós precisamos disso. Parece que é parte do ser humano. Há uma necessidade de, para construir um conhecimento de alguma coisa, tomar um fato como verdade. Esse fato nós podemos chamar também como a base da sua cosmovisão ou ainda de conhecimento pré-teórico. E é aqui onde tem fé. Sempre vai ter a fé. O exemplo que ele vai dar aqui, no verso número 2, talvez clareie um pouco a nossa mente de como entender fé como sendo a evidência de fatos que não se vê. E como isso é necessário para a nossa vida, para o nosso viver no dia a dia, no nosso trabalho, onde andamos, onde estudamos, em todos os lugares. Veja o verso 2.
aliás, o verso número 3, irmãos. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Então, o primeiro exemplo que ele vai trazer aqui talvez seja para dar força à segunda palavra, que é elencos, evidência de fatos que não se veem. Por quê? Quando nós pensamos nesse trecho aqui, nós vemos claramente uma conexão com a segunda definição de fé, que é a convicção. Note que lá diz que é convicção de fatos que não veem, se não veem. Enquanto que aqui diz que pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir a partir das coisas que não aparecem, ou seja, das coisas que não se veem. Então, o que nós vemos hoje, em algum momento, ele veio de algo que não se via. E para entender aquele algo que não se vê, é preciso de fé. Esse é o ponto aqui. E esse exemplo, ele toca exatamente na maior necessidade de fé com relação ao conhecimento, a conhecer as coisas. Ele explica a realidade, o mundo e o universo. É muito claro aqui, sem a fé você não consegue compreender o mundo e o universo. E aí você pode dizer, mas pastor, e o cientista, né? Ele tem fé? Talvez seja a concepção mais popular, e muitos pensam assim, que o mundo foi criado a partir de um Big Bang, a partir de uma explosão. Mas quando nós perguntamos o que causou o Big Bang, e aí você diz, olha, foi isso aqui que aconteceu, um aglomerado, um impacto. Mas o que causou esse impacto? Como foi feito? Então, quando você lança essas perguntas, sempre você vai ter que utilizar a fé. Não tem como fugir disso. A fé é o fundamento tanto para o ateu, que não acredita em Deus, quanto para o cristão. A fé é o fundamento tanto para o ateu quanto para o cristão. Porque é aquela convicção, é aquela evidência do fato que não se vê. Ninguém estava lá no Big Bang, ninguém estava lá antes do Big Bang, ninguém estava lá na criação do mundo, se foi Deus que criou. Então, tudo que nós acreditamos com relação a isso que a gente não vê, que está lá no invisível, mas apenas nós temos aquela evidência, não é? Nós temos por meio da fé. A fé é esta evidência dos fatos que não se veem. Portanto, a fé do cristão se encontra na palavra de Deus, enquanto que a fé do ateu se encontra num Big Bang, ou na ciência natural, ou em alguma outra coisa. E é essa diferença que você vai ver. A diferença se encontra no objeto da fé. A grande pergunta que se faz aqui é qual é o objeto da sua fé? Quando nós olhamos a fé como a evidência das coisas que não se vê, como a base do conhecimento teórico, como o conhecimento pré-teórico, quando nós olhamos isso, nós vemos que todos têm uma fé. A questão é, onde está a sua fé? No Big Bang ou em Deus? Dependendo de onde está a sua fé, você vai construir o conhecimento a partir disso. Seja o seu conhecimento na ciência, na arte, nas ciências sociais, na filosofia, mas o conhecimento sempre é construído a partir de um axioma, a partir de um postulado, a partir de um conhecimento pré-teórico, como você quiser utilizar o nome. Mas esse conhecimento inicial, ele só é adquirido a partir da fé. A partir da fé. Portanto, a fé é um elemento crucial nesse sentido. Aqui o escritor aos Hebreus apela para a palavra de Deus. Veja o que ele diz aí. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. O ponto aqui é o objeto da nossa fé. É interessante como há uma coisa parecida entre esse texto aqui de Hebreus e a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 1, verso 20, onde lá ele fala que os atributos de Deus, invisíveis, né, são percebidos pelas coisas visíveis, pela criação. É muito interessante. Porque se você toma como pressuposto a palavra de Deus e que a criação veio por meio da própria palavra de Deus, então a própria criação revela acerca de Deus. E isso tudo só pode ser conhecido e compreendido pela fé, pela convicção dos fatos que não se vê. Por isso, entender fé como elencos, como convicção, como evidência de fatos que não se veem, que é a nossa segunda definição de fé, é ter, primeiro, uma base clara das Escrituras para a nossa cosmovisão.
e entender que a própria criação, o próprio universo, a própria realidade, pela fé revela o Criador. Então são duas aplicações para a nossa vida. A evidência básica deve ser baseado na nossa fé e onde colocamos a nossa fé. Portanto, se queremos ter uma fé cristã, nós precisamos basear a nossa fé, a nossa cosmovisão na palavra de Deus. Ela deve ser a base. Aquelas perguntas que nós não temos respostas, elas devem ser respondidas à luz da palavra de Deus. Elas devem ser respondidas pela palavra de Deus. A palavra de Deus deve fornecer o conteúdo básico para a nossa fé, aquilo sobre o qual nós vamos colocar o nosso conhecimento acima. E talvez muitos cristãos entram em conflitos existenciais, porque eles não colocam ou não firmam a sua base clara na palavra de Deus. Quando colocam a sua base de conhecimento em outra coisa, eles acabam tendo aquela coisa tirada, né? Ou trazendo uma contradição sobre ela e caem no nimbo intelectual ou através de um nimbo conceitual de existência e muitos deles ficam confusos. Quando nós colocamos a nossa fé na rocha, que é a palavra de Deus, na rocha firme, que não muda, que é inabalável, nós construímos o nosso castelo do conhecimento, o nosso arcabouço teórico, de forma firme e lógica e bem fundamentada. É por isso que, na sua vida, seja qual for o seu conhecimento, procure saber quais são os conhecimentos pré-teóricos e como aquilo está ligado diretamente à palavra de Deus. Uma segunda coisa é que, pela fé, nós podemos olhar para a realidade e ver os atributos do Criador. É por isso que o texto diz aqui, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Se o universo foi formado pela palavra de Deus, então ela revela características do próprio Deus. John Piper é interessante quando ele fala sobre esse trecho aqui, quando ele diz que nós podemos olhar para a natureza e ver a doçura de Deus, a beleza de Deus, a magnitude de Deus. Nós podemos olhar para o mar, nós podemos olhar para a floresta, para as borboletas, para toda a criação e contemplar o próprio feito glorioso de Deus. E isso nós só podemos fazer pela fé. Pela fé. Então, se uma vez que fé é uma substância, é aquilo que torna real aquilo que ainda vai vir para as nossas vidas hoje, e, portanto, nos faz viver de modo diferente. Fé também é aquilo que molda as nossas convicções mais profundas, nosso conhecimento pré-teórico. Ou seja, fé é o que guia aquilo que vamos conhecer e como vamos estudar as coisas. Se fé tem uma aplicação teórica e fé tem um conceito também diretamente ligado à prática, nós temos um terceiro conceito, uma terceira atribuição para a fé, que vai falar sobre a externalização dessa fé. O terceiro conceito é que fé agrada a Deus. Fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se vê, e fé é aquilo que agrada a Deus. Claro, nós estamos falando aqui da fé cristã, é aquilo que agrada a Deus. E como nós vamos ver isso? Nós vamos ver isso nos versos 4 a 6 da palavra de Deus. Os versos 4 a 6 começam a falar dos exemplos. E qual é a lógica do texto quando começa a apresentar os exemplos, o primeiro momento dos exemplos? O autor começa exemplificando o que as pessoas que têm fé fazem na prática. Depois de entender o que é fé, agora ela diz, olha, se você tem fé, você vai externalizar dessa forma. A externalização da fé vai ser dessa forma. E o verso 2 nos mostra que a externalização dessa fé está diretamente ligado com a aprovação de Deus. Veja o que diz o verso 2. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. A expressão que está ligada aqui com andar pela fé, né, ou com ter fé, é obter bom testemunho. É essa expressão, obtiveram bom testemunho. Essa expressão vai se repetir nos dois exemplos colocados. No exemplo de Abel, por exemplo, vai aparecer aí a palavra que ele obteve testemunho de ser justo. E no exemplo também de Enoque, verso 5, vai aparecer aí também que ele obteve testemunho de haver agradado a Deus. Então, essa expressão que obteve bom testemunho é uma expressão que vai aparecer várias vezes durante essa exposição aqui, né, dos exemplos. Mas nesses dois, de modo específico, estão ligados com esse verso 2 aqui. E o que nos chama a atenção aqui
não é? É que nos dois exemplos citados, o primeiro é assassinado. O primeiro homem que teve fé, que é mostrado aqui como exemplo de fé, ele foi assassinado por seu irmão. Nossa! Eu fico imaginando aquela música de Jamile, né, que diz que a fé que está dentro de você, ela te faz imbatível. Né? Fico pensando como Caim, né, viu isso em Abel, a fé imbatível, que o matou. O segundo homem, e é um contraste interessante, porque o segundo exemplo de fé é alguém que não viu a morte, não só não foi assassinado, mas nem chegou a morrer por velhice, nem algo do tipo, que é o exemplo de Enoque. Isso só nos mostra que a fé não está ligada diretamente às circunstâncias que você passa. Às vezes a gente sofre, a gente passa por momentos difíceis e a gente continua sendo uma pessoa de fé. Não quer dizer que porque você não venceu a batalha contra determinada coisa, você não é uma pessoa de fé. A fé está ligada à certeza daquilo que vai vir ainda e à convicção daqueles fatos que não se veem. E aqui nós vamos ver que a fé está ligada principalmente ao agrado divino, ao agrado de Deus de nossas vidas. E não a ser vitorioso, a ser campeão e vencedor. Não nesse sentido que a música queria trazer. Portanto, o conceito de fé começa a se tornar claro na própria externalização aqui. O exemplo de fé que nós temos aqui são dois. Vamos olhar os exemplos passo a passo. O primeiro exemplo, verso 4, que vai nos dizer: pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. A primeira coisa aqui que nós temos é a figura de Abel. Abel foi o segundo filho de Adão, o irmão de Caim. A história dele está narrada em Gênesis 4. E ele traz uma oferta de sacrifício a Deus. E esta oferta é aceita ao Senhor. Nós temos aqui a informação em Hebreus que esta oferta foi recebida, né, foi aprovada pelo Senhor, porque Abel, na verdade, era um homem de fé. E ser um homem de fé levou ele a oferecer a Deus um excelente sacrifício, diferente do que Caim ofereceu, que não foi um excelente sacrifício. E a diferença clara que está para nós aqui é que Abel teve fé e Caim não teve fé. Caim é um exemplo de uma pessoa que não teve fé, enquanto que Abel teve fé. E o texto nos diz que Deus se agrada da oferta. E você pode dizer, então está explicado aqui. Caim não teve fé e Abel teve fé. Não tem nada a ver com a oferta. Mas o texto faz questão de dizer que o que ele ofereceu foi um excelente sacrifício. E mais ainda, o texto diz que esse sacrifício, foi por meio desse sacrifício que ele ofereceu, que ele ainda fala hoje. Nota a expressão excelente sacrifício. Isso vai aparecer várias vezes na carta aos Hebreus. Hebreus acaba de falar no capítulo 10, capítulo 9, sobre sacrifício, sobre oferta de sacrifício. E ele diz que o excelente sacrifício, aquele que veio de uma vez por todas, acima de todo o sacrifício de animal do Antigo Testamento, a qual era apenas símbolo, é exatamente o sacrifício de Cristo Jesus. Aquele sacrifício de Abel, que foi recebido por Deus, apontava para o sacrifício de Cristo Jesus. Era um tipo do sacrifício de Cristo. Porque por meio do sacrifício de Cristo, nós recebemos o que Abel recebeu. E o sacrifício de Cristo só se torna eficaz em nós também pela fé. Note que o texto diz que foi por causa deste excelente sacrifício, pelo qual, o texto vai dizer, obteve testemunho de ser justo. Ele foi declarado justo. A aprovação de Abel é que ele foi declarado justo, ou justificado, como você quiser traduzir aqui, por causa do sacrifício que foi oferecido. Certamente foi um sacrifício em seu lugar. Nós temos que lembrar que Abel, ele vem logo após a queda, né? Filho de Adão e Eva, que caíram, que pecaram. E a oferta dele foi aceita por Deus. A oferta dele foi aceita por Deus. Assim como Cristo, que é a nossa oferta para Deus, e foi uma oferta de um sacrifício de uma vez por todas, é recebido por Deus, e portanto nós somos declarados justos. E tudo isso, a justificação, ela é tão somente pela fé.
tão somente pela fé. Essa parte aqui de Abel nos mostra duas coisas. Primeiro, que nós devemos confiar na oferta. Nós devemos confiar pela fé na oferta, que Deus recebe a nossa oferta, Deus recebe Cristo em nosso lugar. Nós não somos declarados justos diante de Deus por conta dos nossos méritos. Esse é o primeiro ato de fé. Quando você desiste de fazer tudo para ser salvo e você agora se coloca na total dependência de Cristo, tendo fé que Cristo é o sacrifício substitutivo por sua vida. E a segunda coisa que nós vemos aqui é que a fé também nos impulsiona a ter zelo na adoração a Deus. Abel teve esse zelo. É possível entender que desde o Éden, quando Adão pecou, que foi sacrificado um animal e era necessário que fosse sacrificado um outro animal. Hebreus vai dizer, num texto aqui anterior, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Portanto, o sangue de Cristo deveria, ou o sangue do Cordeiro deveria ser derramado. E o que nós temos aqui é que Abel foi zeloso na adoração ao Senhor. Se Abel foi zeloso na adoração do Senhor, aquilo tudo representava a fé dele. É o que o texto diz. Abel, pela fé, ofereceu mais excelente sacrifício do que Caim. Ele, pela fé, foi zeloso na adoração a Deus. Nós precisamos ser zelosos na adoração a Deus. O Senhor prescreve como deve ser adorado. E ser zeloso nesse sentido é uma atitude de fé. É uma atitude de fé. O segundo exemplo que temos aqui é o exemplo de Enoque. Enoque é o sétimo na descendência de Adão e a sua história está narrada lá no capítulo número 5. O que está muito claro para nós nesse texto é que ele não viu a morte, ele foi trasladado. É o que o texto nos diz aí, verso 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Agora, o mais importante é por que ele não viu a morte? Porque Deus concedeu a ele tão grande dádiva. Por causa do bom testemunho que ele tinha. É isso que o texto diz. O verso de número 5 diz, pois antes da sua trasladação ele obteve testemunho de haver agradado a Deus. Ele agradou a Deus com o seu testemunho, com a sua vida. Lá no capítulo 5 de Gênesis nós vamos ver que Enoque andou com Deus. E o que é andar com Deus? Richard Phillips nos diz o seguinte, que andar com Deus, primeiro, trata-se de um relacionamento vivo e companheirismo entre um homem ou mulher com Deus. Andar junto implica conhecimento pessoal e compreensão cada vez maior daquele com quem andamos. Implica concordância de mente e coração. O profeta Amós corretamente perguntou, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Portanto, andar com Deus é andar segundo a sua vontade, é caminhar junto, companheirismo com o Senhor. É isso o que significa andar com Deus, irmãos. E Enoque, por fazer isso, por ter uma atitude de comunhão com Deus na sua vida diária, ele foi dito que ele agradou a Deus. E isso implica também que ele andou com fé. Então, os dois primeiros exemplos, Abel na adoração e no sacrifício substitutivo, e Enoque na conduta de vida, no andar com Deus, são exemplos de vida de fé. Agora, uma pergunta que nos surge claramente é por que o autor trata esses homens, esses dois homens, como exemplos de fé? Porque nós não vemos no Antigo Testamento falar que Caim teve fé, ou que Enoque teve fé. Por que esses dois exemplos são exemplos de fé? E é muito interessante como o verso 6 está aqui para responder isso. Algumas vezes a gente olha para a Bíblia e pensa que o verso 6 é uma conclusão, mas na verdade o verso 6 é uma resposta, ele está justificando por que aqueles homens eram homens de fé. E qual a justificativa deles? Veja o verso 6. De fato, olha só, de fato, é uma justificativa, é como se ele estivesse demonstrando. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Veja, sem fé é impossível agradar a Deus. E o que esses homens fizeram quando eles obteram um bom testemunho? Eles agradaram a Deus. Então, se eles agradaram a Deus, pressupõe então que ele tinha fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então ele usa uma evidência lógica e diz, olha, de fato, eles fizeram isso por fé, por isso que eles são exemplos de fé. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas de onde ele tira essa afirmação que sem fé é impossível agradar a Deus? Porque a informação que nós temos é que eles agradaram a Deus. A resposta vem a seguir, quando ele diz que
aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele existe. Então é preciso primeiro ter a convicção, né? Ter o elencos, a evidência do invisível, que Deus é invisível, que Deus existe. E segundo, que Ele é galardoador, ou seja, é preciso ter a substância daquilo que vai vir ainda. É preciso ter a certeza de que Ele vai vir, aos dois conceitos de fé. Que Ele é galardoador. Ou seja, duas coisas que está claro aqui: crer na existência de Deus e crer na sua recompensa, dele ser o recompensador daqueles que têm fé. Então, uma vida agradável a Deus é uma externalização da fé de Deus. Há uma relação entre as duas coisas. Uma adoração de acordo com as Escrituras é uma vida de comunhão, é uma vida de fé. Então, quer ser um homem de fé, uma mulher de fé? Você precisa adorar a Deus, você precisa andar com Deus como Abel, você precisa crer na vinda do Senhor Jesus, crer no céu e ainda mais, ter sua base de conhecimento bem estabelecida, ter seu elencos, sua evidência muito clara. Eu gostaria de concluir esse nosso momento de reflexão fazendo algumas perguntas. A primeira pergunta, muito clara para nós, que esse texto nos confronta, você é uma pessoa de fé? Reflita um pouco agora. Você se considera uma pessoa de fé? E aí, quando você reflete sobre isso, eu quero que você lembre. Você tem o céu ou os dias que estão por vir como algo substancial na sua vida, como fundamento para a sua vida, como a certeza e a garantia que motiva a sua vida. Se de fato você tem o céu como esta garantia e não as coisas aqui da terra como motivação para a sua vida, você tem fé, no primeiro sentido. Como você estabelece o seu saber, as bases do seu saber, a sua cosmovisão, os seus axiomas? É à luz da palavra de Deus ou é à luz de outro tipo de pensamento? Há uma confrontação direta com relação a isso. Se você sustenta isso à luz da palavra de Deus, você é uma pessoa de fé. E finalmente, como é o seu comportamento na adoração, na comunhão e no dia a dia com Deus? Como você se comporta? Você foge do pecado? Você luta contra o pecado? Se sua vida é assim, se Deus pode olhar para você como olhou com Enoque e dizer, esta pessoa andou comigo, então você é uma pessoa de fé. Aqui está a resposta. Você quer ser uma pessoa de fé? Observe esses 3 princípios. Observe esses 3 caminhos. Olhe para a frente. Olhe para o fundamento. E olhe para a sua vida presente, o seu andar com Deus. E então, você vai poder dizer se é uma pessoa de fé ou se não é. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar e pedir a graça ao Senhor neste momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, agradecidos por tua palavra, que nos confronta, Senhor, nesta noite, a sermos pessoas de fé, a exercitarmos a nossa fé, a externarmos a nossa fé, a olharmos para o porvir, para a vinda do Senhor nas nuvens com poder e glória, nos levando para estar com o Senhor. A olharmos para as bodas do Cordeiro, a olharmos para o noivo, a olharmos para o patrimônio maior e durável que o Senhor tem para nós. A olharmos também, Senhor, para a base do nosso conhecimento, para as nossas convicções profundas do coração. E olharmos também, Senhor, para a nossa vida diária. Será que nossas atitudes externalizam a nossa fé no Senhor? Nos ajuda, Senhor, a não sermos hipócritas, a sermos pessoas de fé. É isso que te pedimos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Um abraço. Espero que Deus abençoe todo este evento e que vocês possam orar como os discípulos. Senhor, aumenta-nos a fé. Ele é a nossa esperança. E é isso que o Salmo 46 diz. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele não é somente a nossa esperança no porvir, ou do porvir. Ele é a nossa esperança hoje, na nossa caminhada aqui. Nós não podemos deixar que o porvir se apague da nossa mente, do nosso coração.
mas ainda assim nós temos esperança para caminhar nos nossos dias aqui na terra. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Meu refúgio e fortaleza, és o meu socorro. Mesmo que sondem as águas e os montes afundem, eu não temerei. Há um lugar de águas tranquilas, tu nele habitas. Lá não há abalo, tremor, pois tu governas. Assentado o Rei está no trono de glória. Honra e louvor àquele que reina sobre tudo. Reinos vêm e vão, guerras surgem dentro e fora do coração. Mas mesmo que estrondem as águas e os montes afundem, eu não temerei. Há um lugar de águas tranquilas, o Filho do Rei nele habita. Lá não há abalo, tremor, pois ele o governa. Assentado o Rei está no trono de glória. Honra e louvor àquele que reina sobre tudo. Assentado o Rei está no trono de glória. Honra e louvor àquele que reina sobre tudo. Descanso em quem se entregou por mim, pois ele prometeu nunca me deixa só. Descanso em quem se entregou por mim, pois ele prometeu nunca me deixa só. Há um lugar
salmista no Salmo 121 diz o seguinte, ele faz a seguinte pergunta: eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? Talvez seja a pergunta que eu e você estejamos fazendo durante essa pandemia, de onde pode vir o socorro? E o salmista responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele é o nosso socorro. O Criador dos céus e da terra é quem nos guia, nos guarda, nos livra. Ele é a nossa esperança. Mais uma vez, nós não temos uma fé cega. Nós cremos em Deus, por meio do seu Filho bendito. Nós cremos nele. E Ele é o nosso socorro. Enquanto nós descansamos, Ele trabalha por nós. Descanso em teus braços, como os lírios, espero em ti. Te louvo, ó Senhor, descanso em teus braços, como os lírios, espero
tu que estás aqui. Amém. Nós estamos seguros nas mãos do nosso Redentor. Deus abençoe vocês. Um abraço. Que bênção, meus irmãos, que maravilha podermos cultuarmos a Deus em mais um sinal verde, né? Agora eu gostaria de fazer alguns agradecimentos, que sem essas pessoas não seria possível realizar o sinal verde. E nós agradecemos imensamente a Deus pela vida de cada um que esteve contribuindo, aqueles também que estiveram em oração. Então, nós agradecemos especialmente ao nosso preletor, reverendo Cleiton, né, da Igreja Presbiteriana de Jaguaribe, em João Pessoa, que aceitou prontamente o nosso convite. Então, reverendo Cleiton, nós somos gratos a Deus por sua vida e que Deus continue abençoando seu ministério. Assim também, agradecer ao Marco Teles, né, e o Tiago Wesley, que fizeram a participação especial no louvor. Nós somos gratos a Deus pela sua vida, pelas suas vidas, e pedimos que o Senhor continue os abençoando. Agradecemos também à livraria Luz da Manhã, que fez a doação de um livro para a interação, o sorteio. E também agradecemos à equipe de mídia e transmissão, que tem trabalhado arduamente desde o início da divulgação, né? Nosso irmão Igor. Que Deus os abençoe, meus irmãos. E a todos aqueles também que estiveram nos acompanhando durante toda essa transmissão, aos nossos jovens, aos nossos adolescentes, aqueles também membros da Igreja Presbiteriana de Souza e também aqueles que de outras cidades e outras igrejas que estão nos acompanhando. Então, que Deus os abençoe grandemente e esteja sobre suas vidas. Também agradecemos a Vanessa, nossa irmã Vanessa, que esteve produzindo o vídeo de retrospectiva, né, para a gente matar a saudade um pouquinho do que aconteceu nas edições anteriores do Sinal Verde. Então, muito obrigada, Vanessa. E a todos os irmãos que estiveram durante todo esse tempo orando pelo Sinal Verde. Nós planejamos uma coisa, mas o Senhor faz conforme a vontade dele. Então, estava previsto para acontecer um dia, mas o Senhor não permitiu. E hoje, com a graça dele, nós conseguimos realizar mais um sinal verde para a glória dele. Então, aos irmãos que estiveram em oração, que Deus os abençoe. Então, meus irmãos, nós somos gratos a Deus pela vida de cada um que esteve até aqui acompanhando essa transmissão. Grande abraço e fiquem com ele. Amém?
O cordeiro foi cortado, ele vem pra nos visitar. Na porta o sangue está, no crepúsculo da tarde. Ele vem pra nos libertar. Todo escravo será livre, nenhum choro se ouvirá. Toda fome saciada, nossa voz ele ouviu. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Na cruz o sangue está, é sexta-feira à tarde. Ele veio pra nos salvar. Esmagado o filho foi, Cristo está crucificado. Morreu em nosso lugar, sua vida derramou, nenhuma condenação há. Na montanha da caveira ao nosso lado Deus está. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. E naquele dia não haverá tempo para você dizer adeus para ninguém, porque ele virá como ladrão para levar a sua igreja. Então, está na hora de você parar e ouvir as vozes que clamam pelo Brasil e reconhecer que Jesus Cristo é o único Salvador da sua vida.